9h48 e agora nós vamos de entrevista. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com Jefferson Mariano. Ele é analista socioeconômico do IBGE. Ele nos fala sobre a queda de produção industrial no Brasil. Bom dia, Jefferson. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Olá, bom dia. É um prazer bastante grande estar com vocês. Jefferson, segundo os dados de vocês, do IBGE, em pesquisa divulgada ontem, a produção industrial caiu 18,8% em abril, frente a março de 2020. Por que essa queda está sendo considerada histórica por vocês, analistas? Essa pesquisa, que ela divulga os resultados mensais do comportamento da atividade econômica no Brasil, nesse caso da indústria, essa nova série ela começou em 2002, nós fizemos alterações metodológicas, e desde o início da série de 2002, nós não observávamos uma queda tão acentuada. Então, realmente, é inédita essa queda, Nem mesmo em 2009, quando nós enfrentamos a crise econômica financeira mundial, o Brasil não observou uma queda tão acentuada da atividade industrial. Jefferson, quais foram os fatores que fizeram com que o setor industrial tivesse, então, esse registro de queda e quais os setores que mais foram comprometidos? Sim, na verdade, a crise, a pandemia, a paralisação praticamente completa da atividade econômica afetou praticamente todos os segmentos, todas as cadeias da indústria no país, E alguns setores, aqueles setores nos quais a gente tem a produção de itens de maior valor adicionado, foram que sofreram impactos maiores. Por exemplo, a produção de veículos automotores, a queda foi de 88%. Na verdade, o setor parou completamente, não ocorreu produção, E aí nós observamos esse impacto em função da cadeia de comercialização, as concessionárias todas paradas. Então, primeiro por conta do fechamento propriamente dito do mercado e depois também por conta do rendimento das famílias, Aí as decisões das famílias com relação a algumas aquisições. E aí, nesse caso, as aquisições de itens de maior valor adicionado ficam para depois. Então, não só automóveis, mas o setor de bens de consumo duráveis também, de máquina de lavar, geladeira, esses itens cujo valor os valores são mais elevados, Mas, além disso, também nós tivemos um impacto bastante negativo no setor de máquinas e equipamentos. E esse comportamento ele é complicado porque a produção de máquinas e equipamentos ela sinaliza o comportamento futuro, Na verdade, o interesse das empresas em continuar com o processo de produção, em realizar investimentos. Então, realmente, nesse caso, é um item um pouco preocupante, Por outro lado, o que a gente observa, na verdade, os setores que tiveram um comportamento positivo foram aqueles para os quais a gente observa o incremento do consumo, Na verdade, o setor de alimentos, a produção de alimento e a produção relacionada a itens de higiene pessoal, limpeza e farmacêutico, Ou seja, que é um reflexo do quadro da pandemia, Que as pessoas estão nas suas residências e têm basicamente consumido esses itens. Jefferson, esse é o pior momento da indústria brasileira? Olha, sem dúvida, pelo que a gente observa, pelo quadro, assim, como eu comentei, essa série começa em 2002, Mas mesmo se nós pegarmos a série anterior, anterior a 2002, nós não observamos uma queda tão acentuada. Como eu comentei, em 2009, quando a gente teve uma paralisação da atividade econômica em função da crise financeira mundial, a indústria não caiu tanto, assim, a gente teve uma parada e aí foi muito pontual, a indústria praticamente não cresceu, mas foi muito pontual no setor de máquinas e equipamentos. Os outros setores da indústria produzindo porque as pessoas ainda estavam trabalhando, assim, a gente teve um abalo com relação ao desemprego, mas nessa magnitude a gente nunca viu. E tem um elemento importante nessa análise que, por exemplo, quando a gente pega o comportamento da indústria no Brasil e faz uma análise por setores, a indústria automobilística ela sempre tem um papel muito importante. Quando a indústria automobilística cresce, ela puxa todas as demais cadeias, todos os demais setores da indústria acabam crescendo. E aí, quando ela tem uma queda, um comportamento negativo, o mesmo ocorre.
Agora, nesse caso, foi muito intenso, né? Foi muito intenso mesmo, né? E, assim, é praticamente uma paralisação, é algo que a gente nunca viu, né? E realmente é até difícil. Quando a gente começa a olhar para esses números, a gente até tem a impressão de que está trabalhando com informações equivocadas, né? Tamanho, o grau de intensidade negativo, né? Agora, o que acontece? Realmente é inédito e quando a gente tem uma situação como essa, há um tempo de recuperação relativamente lento, né? Porque pouco a pouco a atividade econômica volta, né? Nós estamos nas expectativas em torno do retorno da atividade econômica, né? Primeiro a questão do combate à pandemia, obviamente, né? Mas assim, essa questão da retomada, ela vai ser uma retomada lenta em função do tamanho da queda, né? E de todas as demais cadeias produtivas. Aí eu estou falando da indústria automobilística, mas assim, as outras cadeias, as cadeias que são conectadas, né, elas acabam sendo afetadas. E o que é importante destacar é o efeito que a indústria provoca também nos outros setores da atividade econômica, porque, na verdade, a gente tem uma rede muito grande de serviços que são conectados à indústria, serviços que são prestados à indústria, que também estão paralisados nesse momento. E aí tem um impacto com relação à queda na renda dos trabalhadores desse segmento e, consequentemente, nada a gente observar, as pessoas têm o comportamento de observar que a participação já não é o que era no passado recente, mas tem um efeito muito grande, muito grande no sentido de aplicar setores. As pessoas passam a consumir mais, enfim, né? Então, esse processo está interrompido nesse momento. Algum setor, nesse período, teve uma crescente, registrou algum crescimento? E também essa queda, que é bem acentuada, ela se dá a recuperação, né, da indústria no último ano, né? Em abril do ano passado, já se começava uma recuperação e por isso que ela foi tão grande? A gente tem esse comportamento com relação aos setores, né? Então, por exemplo, o confinamento, né? O fato das pessoas ficarem isoladas, isso afetou o comportamento do consumo das famílias, né? Então, na verdade, no orçamento, há um provisionamento de recursos, né? Pensando numa situação adversa futura, e aí as contas todas ficam canalizadas para itens de menor valor adicionado. Então, os itens com preços mais baixos, por exemplo, a queda foi menos intensa, né? E aí, como eu comentei, no caso do consumo, dos itens alimentícios, a gente teve um crescimento, porque as pessoas deixaram de consumir fora, né? A gente teve uma paralisação do consumo de alimentação fora do domicílio, as pessoas passaram a se alimentar no domicílio, e aí com isso tem um crescimento de todos os itens relacionados a produtos alimentícios. A gente até teve umas situações inusitadas no início, né? Teve a crise lá do papel higiênico, né? Então esses itens, a indústria que produz esses itens, ela apresentou crescimento, né? Então toda a cadeia relacionada a produtos de limpeza e higiene pessoal, eles apresentaram crescimento, né? Ou seja, perfumaria, sabão, né? Papel higiênico, como eu falei, né? Apresentaram crescimento. E a questão da indústria farmacêutica, porque a gente teve um grande crescimento também da procura de toda a gama de remédio. Então, isso aumentou, né? Agora, os outros setores não. Agora, o que acontece? Havia realmente uma expectativa de crescimento. A indústria vinha se recuperando, evidentemente de modo lento ainda, né? A gente tinha um comportamento lento de recuperação. Então, na comparação anual, realmente o fato de ter esse ensaio de crescimento que ainda gera tímido, faz com que esse quadro fique mais dramático ainda, né? Porque ainda havia dúvidas em relação à capacidade de recuperação da economia em 2019, né? As indústrias ainda estavam resistindo à tomada de decisão com relação aos investimentos, né? E aí realmente essa crise ela paralisa. E a gente tinha sinais da economia, sinais de recuperação, até em função da própria orientação de política econômica. Nós tínhamos aí um processo constante de queda da taxa de juros, né? Isso, de uma certa forma, acabava estimulando as indústrias a realizarem investimentos, mas, de fato, a pandemia pode ser o principal fator mesmo que explica essa queda acentuada. No cenário, no médio e longo prazo, o cenário era de expectativa de crescimento para esse ano, né, para o ano de 2019.
Jefferson, como vocês avaliam que vai ser a consequência de tudo isso para o bolso do brasileiro? Na verdade, a gente já começa a observar, porque inicialmente, no caso da atividade industrial, como a recuperação tende a ser lenta, né, então o que acontece vai ter um processo de retomada, mas vai depender muito do que vai acontecer com relação à resposta do Brasil em torno ao combate à pandemia. Então já há uma sinalização de uma resposta, de um retorno relativamente tímido. Agora, esse retorno relativamente tímido vai fazer com que a indústria volte com uma capacidade bastante reduzida de produção. Então, pode ter um impacto com relação a demissões, né? Apesar de que alguns grupos econômicos têm estabelecido acordos com o governo para não demitir os trabalhadores, mas assim, a gente tem esse impacto com relação a demissões, propriamente dita, e a gente tem um problema severo que é a queda do rendimento mensal dos trabalhadores no Brasil. Como há um cenário de queda de PIB de em torno de 5% a 6%, aí o mercado trabalha com isso, mas a gente tem que observar as próximas divulgações. O primeiro trimestre já mostrou uma queda que não foi tão intensa, porque pegou um pedacinho só do trimestre, a pandemia. Então, com esse cenário de queda do PIB do Brasil, né, de impacto negativo, vai ter uma queda do rendimento dos trabalhadores, que já de fato está ocorrendo, e aí o consumo desses itens, como eu mencionei, de maior valor adicionado, eles têm um impacto direto. Então, a indústria automobilística ela vai sofrer bastante para se recuperar, porque a renda das famílias não estará mantida, na verdade, né? E os mecanismos de créditos também estão todos voltados, na verdade, para atender demandas mais pontuais e mais específicas. Então, a gente tem um cenário difícil de recuperação. Aí eu estou comentando da indústria automobilística, mas esse processo ele acaba reverberando para os demais setores. Então, é uma retomada que vai ser lenta, né? E além disso, que tende a acontecer apenas no segundo semestre, né? Por exemplo, a gente acabou de divulgar o dado de abril, quer dizer, o dado de maio vai repetir um quadro, um cenário de negativo, né? E mesmo o quadro de junho, a gente ainda tem essa possibilidade porque a recuperação ainda será bastante lenta. Jefferson, o Brasil já passou por várias crises, né? Vários momentos não tão difíceis como esse, e principalmente porque esse é um cenário internacional. Mas eu queria que você falasse um pouco, pelo que você já acompanha, eu sei que você trabalha no IBGE há muitos anos, que você pudesse falar para a gente dessa expectativa, levando em consideração as outras crises que o Brasil já passou e se recuperou. Não, é verdade. Esse cenário que a gente está vivendo é um cenário inédito, né? Então, desde o início da série, como eu comentei, essa série começa em 2002, mas a gente teve um abalo, né? Na verdade, a gente tem crises sucessivas, né? O Brasil passa por crises sucessivas. 2002, inclusive, foi um momento de crise. A gente teve processo de fuga de capital. A gente teve uma crise de 2008, 2009, né, a crise financeira e econômica, que também foi bastante acentuada, que teve uma queda da atividade econômica, crise na indústria. E a gente não precisa lembrar também que recentemente, 2015 e 2016, foram momentos muito difíceis para a economia brasileira, com uma retração muito profunda da atividade econômica. Então, naqueles cenários, a gente tinha previsibilidade, tinha a questão do cálculo econômico e uma possibilidade de previsibilidade, né? Então, o que traz de novidade para esse novo momento é um cenário de incerteza, porque a gente tem dificuldade de fazer cálculo econômico, porque assim, a gente não tem uma segurança de a partir de qual momento a crise, a pandemia será solucionada, porque a gente tem um cenário internacional, todos os países enfrentando o mesmo problema, e tem uma parte importante do que o Brasil produz, do que a indústria brasileira produz, que é direcionada para o mercado internacional. Então, a indústria automobilística no Brasil, por exemplo, tem uma parcela significativa da produção que é direcionada para o mercado internacional e que, nesse momento, ele está fechado, né? Então, a gente vai ter um impacto, inclusive, com relação à cadeia exportadora. Então, a gente pensar em termos de perspectiva para o futuro, levar em consideração todos esses elementos. Então, por isso que é uma dificuldade adicional.
que é uma novidade no Brasil, que é um momento difícil de recuperação e é uma recuperação inédita na qual a gente não tem certezas, na verdade. A gente não tem muitos elementos para precisar em que momento ocorrerá a recuperação, né? E de qual magnitude isso será, né? Por exemplo, o que a gente tem, por exemplo, alguns analistas, né, fazendo cenários com relação à perspectiva de crescimento da economia, projeções do PIB, né? Mas essas projeções elas estão sempre mudando, né? Em função de alguns eventos que vêm ocorrendo, especialmente relacionado às dificuldades do combate, né? De fazer com que a economia volte a funcionar. E aí, no caso específico da atividade industrial, São Paulo é um elemento chave, né? Porque, na verdade, a gente tem uma grande concentração da atividade econômica do Brasil em São Paulo. Também a gente tem uma grande concentração enorme da atividade industrial, né? Uma grande parcela da indústria está aqui em São Paulo. Então, o processo decisivo é observar a partir de que momento São Paulo vai ter a possibilidade de retomar, da economia retomar, das indústrias voltarem a funcionar. E aí, dependendo dessa velocidade, vai ser a resposta e a nossa capacidade de sair dessa crise. Jefferson, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp. Sempre seja muito bem-vindo aqui na nossa casa. Se quiser e puder voltar para dar outros panoramas aí da evolução dessa situação aí no país, a gente está aqui de portas abertas. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, viu? Até a próxima. Até a próxima.